Bom, pessoal, a nossa aula de hoje será a análise desse poema O Morcego, de Augusto dos Anjos. Eu até deixei como atividade na semana passada para vocês fazerem no tempo livre e estarem treinando esses conteúdos que a gente vem estudando sobre o gênero lírico. Bom, a análise que nós iremos fazer ela é voltada à construção do poema e não ao conteúdo em si, o que esse poema repassa de significado e assim por diante, mas como ele foi construído, tá bom? Então, nós vamos analisar aqui, a primeira coisa é a métrica dele. E para que a gente possa descobrir qual é a métrica desse poema, a gente faz um processo chamado escansão, que eu já havia falado para vocês. A escansão é a separação silábica a separação silábica de cada verso. Essa separação silábica não é a mesma separação silábica ortográfica como a gente já conhece. É uma separação silábica mais fundamentada na questão fonética, de como a gente pronuncia cada palavra, cada parte dessa palavra e onde a gente vai colocando as pausas. A questão da métrica é importante para a construção da musicalidade. Se você faz um poema com métricas muito diferentes, por exemplo, algumas muito longas, outras mais curtas e outras curtíssimas, quando você vai atribuir rima a esse poema, que é outro processo para a musicalidade, você vai encontrar certa dificuldade. Quando as métricas elas são semelhantes, fica mais fácil de você encontrar e colocar a musicalidade no seu poema, tá bom? Então, por isso que a métrica é importante. Nesse caso, tem alguns versos que você percebe algumas inconsistências, mas em maioria, eu fiz a separação aqui e percebi que a maioria conta com 10 sílabas. Esse primeiro verso, fiz a separação do meia, tive que separar o meia, porque esse A, ele vai ter um som muito independente, olha só, meia-noite, meia, esse A, ele tem um som independente e ele fica meio que separado do mei e do noite, por isso que ele ficou numa sílaba separada. No entanto, vocês podem observar que o noite, o ti, se juntou ao, que é aquela regrinha que a gente estudou, que quando a palavra ela termina em vogal e a palavra seguinte começa também com vogal, a gente junta numa mesma sílaba e conta como se fosse uma sílaba só. Viu como não é igual a separação silábica, gramatical e ortográfica que a gente já conhece. Aqui nós temos que analisar outros aspectos, principalmente a questão da fonética desses versos, ou seja, como eles são pronunciados e o tempo de pronúncia. Então, ficou aqui ao meu quarto, me recolho. Outro detalhe na contagem dos versos é que quando você for contar, você só conta até a última sílaba tônica do verso. Por exemplo, se a última sílaba da palavra em si, ela for tônica, ela tiver um som forte, então você conta com ela. Agora, se ela for átona, tiver um som fraquinho, como é no caso de recolho, recolho. O lhu aqui, ele tem um som fraquinho, então é uma sílaba átona. Nesse caso, você não vai contar, você vai contar até aqui o co, que vai ser aqui a última sílaba tônica. Aqui é pronunciada com força, tá? Então, meia-noite ao meu quarto me recolho. Perceba, me recolho. O som forte ficou aqui no co, então você só conta até o co, tá? Não conta o lhu. E aí a gente percebe que tem 10, né? Desse jeito a gente conta 10 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, a segunda, olha só. Meu, Deus, ies, né? Aquela regrinha de juntar as vogais, ó. Uma palavra termina com vogal, a próxima inicia com vogal, então você junta ies, ti, morcego e a. Olha só, eu juntei toda essa construção aqui, ó. Porque terminou com a vogal, a próxima vem vogal e a próxima vogal de novo. E o i aqui, ele tem um som fraquinho, ele é semivogal. Então, ele acaba se ligando ao o
da última sílaba e ao A da palavra seguinte, que seria a próxima sílaba. Então, eles se juntam e formam somente uma. E este morcego ia, ó, goiá. E este morcego ia. Viu como? Perceba que no som, que na leitura, é como se eles se fundissem. E este morcego ia. Agora, vede. Aqui é a mesma coisa, só vou contar até o V, porque é a última sílaba tônica. Vede, o di é uma sílaba átona, então não devo contar com ela, só conto até a última tônica. Caso ela fosse acentuada tonicamente, né, se ela tivesse uma acentuação tônica aqui, fosse pronunciada de forma mais forte, eu contaria com ela, mas não é o caso, então eu só conto até o V. Tá? Aqui eu conto 10 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas. E assim por diante. Vocês vão perceber nos próximos versos dessa estrofe também a conta de 10 sílabas, tá? Na segunda estrofe também tem a contagem de 10 sílabas cada. Vai haver aí uma pequena variação nas últimas estrofes, nas duas últimas. Essa terceira estrofe, que só tem 3 versos, eu só percebi a contagem aqui de 9 sílabas. Já a última, essa eu conto 9 e as outras duas 10. Vejam que aqui, ó, consciência humana, o A se juntou à próxima sílaba, o U. Por que aconteceu isso, se H é vogal? Porque o H a gente sabe que é um... Aliás, por que aconteceu isso se o H é consoante? A gente sabe que o H é uma consoante que não tem som. Então, por ele não ter som e a próxima letra ser uma vogal, o U, é como se o HU representasse aqui apenas o U. E aí a gente tem a regra que terminando com a vogal e começando com um som de outra vogal, então a gente junta essas sílabas, tá? Consciência U. Aqui a gente juntou. Bom, gente, apesar dessas inconsistências que a gente viu aqui, certo? Alguns versos com 10, outros com 9. Vocês percebam que a maioria dos versos desse poema contam 9 sílabas. Então, a gente pode classificá-lo como decassílabo, tá? Então, coloquei aqui, ó, fazer a escansão métrica. A métrica desse poema é decassílabo. Convém lembrar também, olha, não sei se vocês observaram, que as duas primeiras estrofes contam com 4 versos cada uma. As duas últimas contam com apenas 3 versos cada uma. Esse tipo de poema segue um modelo inventado lá na era clássica, chamado de soneto. O soneto é um tipo de poema em que você vai ter 2 quartetos e 2 tercetos. Os 2 quartetos, estrofes compostas por 4 versos cada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E as outras 2 últimas estrofes compostas por 3 versos cada. Por isso que chamamos terceto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, esse aqui é um soneto, tá bom? Bom, próximo passo é nós observarmos a qualidade das rimas desse poema. Para observar a qualidade das rimas, você vai analisar as suas rimas, as rimas que você tem e verificar a classe gramatical dessas palavras. Para a gente fazer essa parte, é bom que a gente faça primeiro a disposição. Por exemplo, vamos analisar quais são as rimas que nós temos aqui e para cada rima nós vamos atribuir na frente uma letra do alfabeto, começando pela primeira, que é o A. Então, a primeira rima é o recolho, o olho, né? Então, essa rima é a rima A. A segunda já é diferente de recolho, é o verde, é uma rima nova. Então, a gente vai para a próxima letra do alfabeto, B. A terceira, sede, rima com verde. Então, a gente percebe aí a mesma rima. Então, ela é nomeada como B também. Molho, que rima com recolho. Já temos essa rima nomeada, que é um A. Então, a gente só repete o A. Na segunda estrofe, nós temos parede.
não é uma rima nova, porque parede, ede, rima com verde e sede, então é a mesma rima. A gente já nomeou ela com a letra B, então você coloca novamente a letra B lá na frente. Ferrolho, olho, rima com recolho e molho, então é uma rima já existente, nomeada com a letra A, então você só repete a letra A. Olho, a mesma coisa, letra A, e rede é a letra B, que é uma rima já existente. Nos dois últimos terceiros, vocês vão perceber rimas diferentes. Chego, ego, é uma rima que até então não tinha aparecido, então você nomeia com a próxima letra. No caso aqui, já tem A, já tem B, vai o C. A próxima, concentra, nova rima também, ainda não tinha acontecido essa rima, você nomeia com a próxima letra. Já tem A, B, C, agora vai ser o D. E parto, outra rima nova, você nomeia com a próxima letra A, B, C, D, E. Caso elas se repitam, você repete as letras. Morcego, ego, rima com o ego do chego. Ela já está nomeada com C, então você coloca C. Entra, rima com concentra. Ela já está nomeada com D, então você coloca D. E quarto, rima com parto. Já está nomeada com E, então você coloca E. Como ficou a disposição dessas rimas? Olha só, ficou assim. A, B, B, A, B, A, B, C, D, E, C, D, E, tá? Então, pela análise aqui das duas primeiras estrofes, vejam que essas rimas, elas são interpoladas, porque a primeira vai rimar com a última, ó, a primeira rima com a última, B, B. Tá? Aqui, como tem 3, ela é uma construção diferente, mas você percebe, ó, a primeira vai rimar com a primeira lá da outra estrofe. Então, você percebe aí que elas são interpoladas, tá? Como é a disposição dessas rimas interpoladas. E aí, agora a gente já pode ver direitinho como é a qualidade, já que a gente sabe o que rima com o que. Tá? Então, vamos analisar a qualidade. Para analisar a qualidade, eu pego as rimas, os pares de rimas, olha só, o A com A, né? Peguei aqui o A com A, recolho e molho, observo aqui essas palavras e tento analisar quais são as classes gramaticais dessas palavras. Recolho é um verbo, certo? Eu recolho, tu recolhes, o verbo recolher. Molho é um substantivo, o molho, certo? Então, aqui nós temos um par de rimas com classes gramaticais diferentes. Vamos analisar o segundo par. O B e o B. Vede e sede. Vede é verbo e sede é o substantivo, a sede. Então, temos aqui classes gramaticais diferentes. Analisando as outras, né? Só para a gente fazer o teste, olha só. B e B. Parede e rede. Aqui elas aparecem iguais, porque parede é substantivo e rede também. Então, são classes iguais. Vamos analisar aqui o A e o A nesse caso. Ferrolho e olho. Ferrolho substantivo, olho também substantivo. Aqui elas aparecem iguais. Nos últimos casos, vamos ver como é que estão aqui essas rimas. Analisando aqui a rima C com a rima C. Chego e morcego. Vamos ver. Chego é verbo, morcego é substantivo. Concentra e entra. Concentra é verbo e entra é verbo. Parto e quarto, substantivo e substantivo. Bom, embora tenham aí alguns pares de rimas que são iguais, tá? De classes gramaticais iguais, você encontra também pares de palavras com classes gramaticais diferentes. Então, são consideradas rimas ricas. Seriam pobres se todas as rimas, se todos os pares de rimas fossem de classes gramaticais iguais. Se tivesse permanecido assim, seria, aí nesse caso, rimas pobres. Mas como a gente tem uma diferenciação em alguns pares, então a gente já considera essas rimas ricas, que são pares de rimas com classes gramaticais diferentes, tá bom? Então, tá aqui, qualidade, cadê? Qualidade vem aqui para rimas ricas. E o elemento rímico, para a gente analisar o elemento rímico, a gente vai à última palavra do verso, né? Ver como é construída essa rima e analisa. Se essa rima ela for pautada em som consonantal, a gente chama o elemento rímico de consoante. Se for pautada em algum som vocálico, a gente chama o elemento rímico de toante. Vamos analisar aqui, ó. Recolho e molho.
olho e olho. Olha como ela é pautada nessa consoante, nesse par LH, ó. Vede, sede, na consoante D, ó. Ede, ede. E assim por diante, ó. Chego, vocego, ego e ego. Então, você vai perceber que todos os pares de rimas, eles são pautados em som consonantal. Se tivesse ali, se fosse para a construção da rima, se tivesse sido colocado somente um som vocálico, então seria toante. Mas como a gente percebe aí a presença de um som consonantal, o elemento rímico a gente considera como consoantes. Tem figuras de linguagem das que a gente viu? A gente viu as figuras de linguagem sonoras e sintáticas. Sonoras em relação ao som e as sintáticas em relação à construção de frases. Não tem a presença de figuras de linguagem sintáticas, mas tem a presença de figuras de linguagem sonora. Gente, se tratando de um soneto, então é muito provável que tenha a presença de alguma figura de linguagem, tá bom? Então vamos analisar aqui quais são elas. Olha só, fiz aqui o destaque em lilás dessa repetição dessa vogal, dessa consoante M, meia, meu, mi. Vejam. Aqui, ó, meu, mor, morde, mi, molho. Então, aí, numa mesma estrofe, uma repetição um tanto exagerada de um mesmo som consonantal, que, neste caso, é o M. A figura de linguagem que se refere à repetição de sons consonantais no mesmo verso ou na mesma estrofe é chamada de aliteração. Então, temos a presença da figura de linguagem sonora, a aliteração. Temos também uma presença de uma outra figura de linguagem que é a repetição desses sons vocálicos. O A, ó, vou, mandar, levantar, outra, parede. Então, A. Temos aí a repetição desse som vocálico A. Quando acontece essa repetição, a gente tem a presença da figura de linguagem sonora chamada assonância, que se refere à repetição de sons vocálicos, tá? Então, nós temos aí essas duas figuras de linguagem sonoras, a aliteração e a assonância. Bom, qual é o tipo de lírica? Para a gente saber qual é o tipo de lírica, mais do que associar a publicação do poema ao tempo em que ele foi publicado, a gente precisa analisar a construção dele, tá bom? Por quê? Porque hoje eu, por exemplo, ou vocês, qualquer um de vocês, pode escrever um poema. Nós estamos no período da contemporaneidade, né, a pós-modernidade, e mesmo assim vocês podem querer construir um poema que fuja aos conceitos modernos. E esse poema seja dotado de uma métrica muito rigorosa, rimas bem construídas, tudo bem organizado, mesmo sendo do tempo pós-moderno, tá? E aí, independente do tempo em que você escreva, a construção é que vai definir o tipo de lírica. Então, você fez um poema hoje, nesse tempo, é um tempo moderno, pelo tempo seria a lira moderna, mas como você preferiu optar por um modelo clássico para construir seu poema, então seu poema, embora tenha sido produzido hoje, ele vai ser classificado como tendo a lira clássica, tá? Então, para a gente fazer a classificação, a gente tem que analisar a construção mesmo desse poema. E o que acontece aqui? O Mocego de Augusto dos Anjos é um poema que está bem próximo do simbolismo brasileiro. O simbolismo ele tratava de temas como o sonho, a consciência, a existência da alma, e é exatamente a temática que ele vem abordar aqui, inclusive com a característica bem peculiar, que é colocar palavras que são substantivos comuns com a inicial maiúscula, por algum motivo, que não se sabe qual. No caso, como ele colocou aqui a consciência humana, para dar um destaque, talvez, a essa palavra, já que a temática principal desse poema, O Morcego, é a própria consciência humana, né? Então, esse poema é um poema que se aproxima do simbolismo. O simbolismo é um movimento literário que já está perto aí do pré-modernismo, antecede o pré-modernismo brasileiro e que
que não foi assim tão forte como foi na Europa, mas aconteceu com algumas manifestações. E mesmo assim, por se aproximar da era moderna, ele ainda não vai ser classificado com a lira moderna, e sim com a lira clássica. Por quê? Porque ele escolhe escrever um poema seguindo o modelo do classicismo, que é o soneto, e ele ainda utiliza toda uma construção de uma métrica, né? Embora a gente perceba aqui algumas variações, ele tem uma métrica predominante e também ele se preocupa com a construção das rimas, elas são todas organizadas, tem a presença de figuras de linguagem, então essa preocupação com a estética do poema é uma característica muito forte da lira clássica, tá bom? Então o tipo de lírica desse poema se aproxima aí da lira clássica. Bom, gente, é isso. Essa análise desse poema, eu percebi que é uma análise que não é tão cobrada, não dessa forma nas questões do Enem, nas questões de vestibular também, e até mesmo do livro de vocês. Eles não cobram exatamente nesse estilo, né? Exigindo que você saiba tal e qual, contar as sílabas, fazer a escansão e os nomes das métricas e as classificações e tal. Isso aqui é importante principalmente para quem gosta de escrever poesia, é importante saber disso, mesmo que opte por versos livres e versos brancos, que são sem rima e sem métrica. É importante saber que já existiu essa métrica, que existe essa regrinha e que antigamente as pessoas faziam assim, hoje já nem tanto. Alguns continuam, né? Como é o caso até do cordel. O cordel ele precisa seguir uma métrica, tá bem? Bom, embora isso não seja cobrado desse jeitinho que a gente fez, como eu disse, é importante vocês terem esse conhecimento, porque se no enunciado da questão ele fala lá de redondilha maior, redondilha menor, aí você, por não ter esse conhecimento, você fica perdido e pode até perder a alternativa. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para estar respondendo no chat, ok?